Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão, Manhã Vascaína, giro de notícias, todas as informações que você precisa aqui no nosso canal, de 2 a 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite, sempre que possível. Vamos para a coletiva do Fernando Diniz, aquele jogo misturado, futebol com polo aquático, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas o Vasco, na minha opinião, dominou as ações, vencemos por 2 a 0, fundamental a vitória. Vamos ver o que o Diniz achou de tudo isso, valeu? Depois a gente volta. Tamo junto, vamos lá. Fernando Diniz, parabéns pela vitória, Danilo do Expresso 1923. Acho que muita parte da imprensa e da torcida ficou na dúvida de qual seria o time que o Vasco entraria hoje. Queria perguntar para você sobre o planejamento de colocar os titulares no dia de hoje, pensando também no jogo do Bahia quarta-feira e até a parte climática, né? Com um gramado bem pesado, eu vi que você até deu uma entrevista antes do jogo falando da dificuldade, se continuasse chovendo daquela forma, talvez o jogo teria que ser postergado um pouquinho, e o que acabou acontecendo em 30 minutos. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Planejamento, eu acho que é jogar importante e a gente resolveu colocar o time mais forte para poder vencer o jogo. É o que a gente tinha para fazer hoje. E o time é um time que tem saúde para poder jogar hoje e jogar contra o Bahia. Se a gente tivesse definido que ontem, se tivesse ganho Volta Redonda e Bangu, aí a gente provavelmente usaria uma outra estratégia. Mas achei que hoje foi a estratégia mais acertada. Boa noite, Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Parabéns pela vitória. Voltando a falar sobre esse assunto, eu queria saber se foi um planejamento de evitar o Fluminense nessas quartas de finais do Campeonato Carioca e se esse reencontro com a vitória foi mais importante do que o cuidado com a parte física dos jogadores. Pesa mais amortecer esse momento da torcida em relação à insatisfação para a satisfação? Obrigado. O cuidado com a parte física a gente tem sempre. O ano passado a gente mexeu um pouco no time, dobramos jogos em cima de jogos, tivemos pouquíssimas lesões. E eu não achei que a gente expôs os jogadores à lesão na quarta-feira por conta do jogo de hoje. Os jogadores vão aguentar bem. E é verdade que assim, a gente precisa vencer, por causa do ambiente fica melhor, da torcida e o respeito ao campeonato também, porque a gente terminou em segundo, a gente vai jogar em São Januário, então você pensar para frente, tem toda uma questão que envolve também até a parte física. Poder ter a vantagem de jogar aqui em São Januário dentro de casa, acho que é um fator também relevante que a gente pensou, uma das coisas importantes para a gente colocar o que a gente tinha de melhor hoje no campo. Evitar o Fluminense? Não, a questão de evitar o Fluminense, a questão de fazer o melhor possível. Né? Se o Volta Redonda tivesse em primeiro, a gente ia usar a mesma estratégia. Diniz, boa noite, Thiago Tosse, parabéns pela vitória. Hoje teve a junção, né? O Vasco jogava bem, mas não vinha os resultados. Hoje veio a vitória. Hoje chegou a um nível que você quer para a equipe? Acho que o mais importante foi a vitória. O que eu queria era vencer. Contra a Chapecoense, foi uma das melhores partidas que eu fiz aqui no Vasco, com certeza. E a gente não conseguiu vencer. Hoje o campo não oferecia condições razoáveis para poder fazer um jogo parecido que a gente fez na quinta-feira. E a equipe soube se adaptar rápido ao campo e fazer o jogo que era necessário para vencer. E foi bastante contundente, feliz nas finalizações. A gente teve um número de chances muito inferior ao que a gente teve na quinta-feira e conseguiu fazer 2 gols. O Diniz é muito inteligente, né, cara? Ele pega e fala exatamente o que ele precisa falar para ficar bem na foto, né? Ele tem sido muito criticado porque ele falou que jogar bem era mais importante do que vencer. E agora já por 2 vezes ele diz, não, o que eu queria era vencer.
O gramado, a chuva, as condições climáticas de ontem não favoreceram muito a um espetáculo. E a gente sabe que o Vasco jogou infinitamente melhor contra a Chapecoense, mas não venceu. E ontem venceu. E ele sabe disso, ele sabe o que ele precisa falar para sair bem dessa entrevista e para poder ter uma semana de paz para trabalhar. Isso é bom, isso é bom. A gente não pode negar que o Fernando Diniz é um cara extremamente inteligente. Tudo bem? Bruno Murito do GE. Queria te perguntar sobre 2 jogadores específicos. O primeiro, o Felipe Coutinho, que, pelo menos foi uma sensação minha, desde o jogo contra a Chapecoense, eu senti ele jogando muito mais próximo do gol, assim, e acho que refletiu nos dois empenhos dele, tanto na última rodada contra a Chape e hoje também. Queria te perguntar se isso foi uma instrução sua mesmo, de pedir para ele estar mais participando, mais no ataque mesmo, não voltar tanto assim. E também sobre o Brenner, né, que foi hoje um personagem da partida depois do que aconteceu contra a Chapecoense na quinta. Quanto que é importante, assim, deu para ver que ele comemorou muito, né, o gol, assim, comemorou com a torcida inteira quase. Então, se você conversou com ele ao longo da semana, depois da estreia dele, enfim. Do Coutinho, ele joga aonde é melhor para o time em determinados momentos, né? Contra a Chapecoense, a gente conseguiu empurrar bastante a Chapecoense para trás, então favoreceu para ele ficar mais perto do gol. E sempre que puder, eu quero ele perto do gol. Em algumas situações, quando o jogo está muito travado, ele acaba descendo um pouco para ajudar na liberação do jogo. Em relação ao Brenner, o fato, quanto a Chapecoense, tem um aspecto para a gente olhar pelo lado negativo, que é o número de chances perdidas por ele. E o lado positivo é de jogador artilheiro como o Brenner, ele sempre está em situações de fazer gol. Então, esse lado positivo ele é muito importante. Mas foi o que eu falei para ele, as chances que ele perdeu, nem ele sabe explicar. Foram gols muito fáceis que ele costuma fazer, como o de hoje, por exemplo. Podia ter perdido o de hoje, mas não é normal. Então, e ele estava tranquilo, eu também estava tranquilo em relação a ele. Eu falei para vocês aqui, depois do jogo contra a Chapecoense, que ele é um jogador muito afeito ao gol. Eu costumo falar, desde a época que tem o carisma do gol. Ele é um cara que faz gol desde as categorias de base, sempre foi artilheiro. E eu acredito muito que ele vai dar muita alegria para a torcida vascaína. Boa noite, Ney. Mantendo aí a palavra, né, a pauta da inteligência do Diniz, a gente tem feito muitas críticas a ele também em relação ao posicionamento do Coutinho em campo. Todos nós achamos que o Coutinho está voltando demais para buscar bola, para marcar. Às vezes o Coutinho jogando de volante, tirando a bola lá atrás, e aí na hora de criar na frente ele não está lá esperando a bola. De novo, o Fernando Diniz fez o que a gente quer que ele faça. Liberou o Coutinho para jogar. Coutinho está muito mais solto, está podendo meter bola, está chegando mais para finalizar, fazendo o que ele faz de melhor, né? E isso é de tanto a gente insistir que o Coutinho estava jogando errado. Em relação ao Brenner, cara, o Brenner é um jogadoraço. Muito esforçado, muito dedicado. Eu acho que esse garoto vai dar muita alegria pra gente ainda. E Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória, pelo resultado. Eu queria te perguntar sobre o mental dos jogadores, não em relação ao jogo de hoje, mas ao momento de janela de transferências e disputa por posição. Você tem, por exemplo, na lateral o Puma, que vem fazendo bons jogos, mas o Paulo Henrique, que pode estar perdendo espaço, mas voltou hoje, vai disputar por ali. O Cuesta, que foi poupado, teve o Saldívia que entrou e fez um bom jogo. Jogadores que já chegaram como titular, o Brenner, que conseguiu fazer o gol, mas tem a sombra do Spinelli, que está chegando também para disputar. O Inestrosa, que ainda não conseguiu, né, desempenhar tão bem, mas tem muita expectativa por se tratar de um grande jogador. O Rojas, que não teve a sequência como a torcida espera, mas disputa com o Coutinho, que é um dos principais atletas. Enfim, queria que você falasse. E outros jogadores que estão para chegar também, né? O Cuiabano tem uma pressão sobre o Piton, que vem sofrendo muito, fez um bom jogo hoje também, mas tem a sombra do Cuiabano que pode assumir. Enfim, todas essas disputas, queria que você falasse como que você tem lidado com os jogadores que já estão, os jogadores que estão chegando para... Claro que a disputa por posição é sempre muito sadia, mas como você está sentindo o elenco do Vasco se adaptando a esse momento em que, basicamente,
as vagas estão em aberta em franca disputa, né? Obrigado. Eu acredito que é o jeito que o Vasco tem que ser. A gente conseguiu, mais uma vez, ser criativo nas janelas. Acho que muito similar ao que a gente fez na janela do meio do ano passado. A gente conseguiu fazer boas contratações, de acordo com o orçamento que o Vasco tem. E essa disputa que você falou é extremamente saudável e salutar. Eu acho que não é questão de fazer sombra ou não. O time vai precisar de jogadores qualificados para a gente poder, no momento que tiver que fazer uma troca, ou porque você quer pausar um pouco um jogador para recuperar, ou pela necessidade, a gente ter jogadores à altura do mesmo nível daqueles que estão jogando. Eu acho que é super proveitoso para o Vasco o que está acontecendo agora, de ter um elenco mais equilibrado. Você não sente nenhum jogador se sentindo pressionado? Não, de jeito nenhum. Eu acho que, no fundo, pressionado tem que se sentir sempre. Você ter jogador na tua posição só vai fazer você crescer. Então, isso é super saudável para todo mundo. Agora, não tem nada de ruim nisso para ninguém. Eu acho que um vai puxando o outro, e é assim que tem que acontecer mesmo. Eu acho que o que a gente precisava fazer era isso, é conseguir trazer jogadores que tenham sede de ser titular, assim como os que são titulares, que terminaram como titulares no ano passado, e vão jogar aqueles que considerar que estão no melhor momento. Obrigado. Diniz, boa noite. Parabéns pela vitória, Amadeu, dos canais Na Torcida Vascaínos e canal Amadeu Vasco. O campo hoje estava bem adverso para a prática do futebol. E você, com o teu estilo de jogo, tem uma dificuldade. Os jogadores tiveram algumas dificuldades de controlar a bola, de sair saindo lá de trás, porque isso atrapalha realmente até no posicionamento dos seus atletas. E um jogador que eu senti, eu acho que ele estava muito ansioso, é um jogador de muita velocidade, que é o Marino. Então, o Marino, toda a bola ali, ele jogava ali, ele queria, de qualquer maneira, partir para cima, que é o estilo de jogo dele. Essa ansiedade pode estar atrapalhando o Marino? E se você me permitir uma outra pergunta, sobre o Alan Saldívia, que fez uma partida muito justa, boa partida, que você falasse sobre o zagueiro do Vasco da Gama. Obrigado e parabéns pela vitória, mais uma vez. Não, obrigado. Começar pelo Saldívia, eu já tinha falado para vocês desde o ano passado, eu tinha indicado o Saldívia já no Fluminense, lá atrás. E no ano passado a gente tentou trazê-lo também na janela do meio do ano, a gente não conseguiu, e ele chegou agora. Então, é um jogador que eu tinha, de fato, uma expectativa muito positiva. Eu acompanhei muito o jogo do Saldívia pelo Colo-Colo, de jogar contra, e jogos difíceis de Libertadores. E ele é um jogador muito forte no duelo, muito rápido, um jogador viril, é um jogador que tem um aspecto importante aqui para a nossa equipe, que é um jogador falante, que tem uma boa liderança. Eu espero e tenho uma expectativa muito positiva para o Saldívia aqui no Vasco, assim como eu tinha na contratação do Cuesta. Em relação ao Marino, eu acho que ele tem uma certa ansiedade, até pelo perfil dele. É um jogador muito elétrico, muito incisivo, um jogador que gosta muito dos enfrentamentos, e normal o que está acontecendo com ele. Eu também é outro jogador que eu acredito que é questão de tempo para ele se sentir mais bem acomodado e conseguir produzir aquilo que ele pode. Diniz. Cara, eu tenho muita expectativa no Alan Saldívia. A gente tem falado muito de contratação de um outro zagueiro, que a gente está precisando de mais um zagueiro e tal. Eu concordo. Eu acho que a gente precisa de mais um zagueiro. Mas esse zagueiro que pode mudar a cara da nossa zaga e dar mais segurança para a gente, eu acho que já está lá. E eu acho que é o Alan Saldívia. Eu entendo com as críticas em relação às primeiras apresentações dele. Ele realmente entrou nervoso, entrou mal, estava mal condicionado. E aí depois teve um probleminha e levou mais tempo para voltar. Mas ontem, cara, muita consistência, muito certo do que estava fazendo. E eu também tenho muita esperança de que ele dê aí pra gente muitas alegrias e a tranquilidade que a gente precisa, né, cara? O jogo do Vasco é um Deus nos acuda, é um desespero, é uma preocupação e um gol atrás do outro que a gente toma. Eu espero que isso acabe, sinceramente. E o Marino,
Marino ontem estava meio nervoso mesmo, ele tá com sede, né, de mostrar resultado. Ele é muito vaidoso, ele é muito afim, muito afoito, mas ele é muito habilidoso, cara. É muito dedicado, tem muita vontade. Eu acredito que ele também vai dar muito certo no Vasco. Boa noite, parabéns pela vitória. Rodrigo Crivellari, Digão do podcast Cruz Maltino. Com a vitória de hoje, muda alguma coisa para o planejamento para os 2 próximos jogos, Bahia e Volta Redonda? E se me permite também, hoje teve o retorno do PH, né? Um jogador que é muito importante. O quanto ele é importante agora para a sequência da temporada de 2026 para o seu time? Em relação ao planejamento, a gente não mudou nada, ganhar hoje. Uma coisa que não é o resultado de hoje que vai mudar o planejamento. A gente vai seguir aquilo que a gente estava imaginando. Em relação ao Paulo Henrique, é muito bom ter ele de volta. O Paulo Henrique ficou praticamente aí 17 dias. Ele treinou praticamente um dia com todo mundo. E é muito bom ter ele de volta. A gente sabe do potencial que ele tem. É um jogador que, o ano passado, depois cheguei aqui em 5 meses, ele estava na seleção. Um jogador que tem um potencial gigantesco. E é muito importante o Puma estar vivendo o momento que ele está vivendo desde o ano passado. Um jogador também muito importante em várias fases do jogo. Então, para o Vasco também acaba sendo um privilégio contar com 2 jogadores de seleção. Um da seleção uruguaia e um da seleção brasileira. Boa noite, Diniz. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Parabéns pela importante vitória, até pela sequência e da regularidade ao Vasco na próximo jogo. Falando do próximo jogo, o Vasco tem um enfrentamento contra o Bahia. E o Rogério Ceni é o técnico que tem o maior número de enfrentamentos contra você. E dentro desses números você tem vantagem sobre o Rogério Ceni. Queria saber a sua projeção para esse próximo jogo, até visando um jogo muito parecido, né? O Ceni gosta também da posse de bola, gosta de sair jogando com a bola. Como é que você projeta esse enfrentamento aqui em São Januário? Obrigado. Do ponto de vista técnico, é sempre bom rever o Rogério. É um dos grandes treinadores que a gente tem no futebol brasileiro. Cara muito estudioso, trabalhador, e é sempre bom reencontrá-lo. A tendência de ser jogos como foi os 2 do ano passado, de disputa pela posse, de duelo, sempre tem duelo tático, mas é uma coisa que tem algumas similaridades no sentido de gostar de jogar, de propor o jogo. Tem tudo para ser uma ótima partida. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco, do Grupo TMC. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre as chegadas do Cuiabano e do Spinelli, se você já conta com eles na quarta-feira, e também traçando um paralelo em relação ao jogo de hoje, onde, sim, você precisava vencer, amenizar a pressão, como você falou, e até mesmo para conseguir ter a vantagem de jogar em casa nas quartas de final. Se você estuda, por conta do gramado pesado, imagino que o desgaste tenha sido muito grande. Você estuda até mesmo dar minutos a esses jogadores, ou até mesmo a titularidade? Você pensa em modificar o time? Como é que você avalia essa questão? Obrigado. Isso eu vou ver com calma ainda, ver como os jogadores vão chegar amanhã e na terça-feira, para a gente definir com cuidado a melhor estratégia em termos de quem vai iniciar a partida. Mas esses jogadores, eles são muito habituados comigo a jogarem partidas sequenciais e treinarem também num ritmo forte. Então, a tendência é que esteja todo mundo à disposição para quarta-feira. Cuiabano e Spinelli, eles provavelmente vão ter condição de jogo. O Cuiabano já treinou um pouco, a gente tem que sempre ter um pouco de cuidado, assim como com o Brenner, com o Rojas, com o Marino, jogadores que estavam muito tempo sem jogar, não fizeram pré-temporada. A gente tem que, se eles puderem participar, vai ser bom poder contar com eles. A gente vai ver isso só na terça-feira. Tem que ver se o Cuiabano, eu acho que em termos de situação, de documentação, eu acho que ele está ok. Acho que amanhã ele deve entrar no BID, eu acho. E o Spinelli, não sei se vai ter tempo hábil, mas a gente espera que os dois estejam à disposição. Tudo bem, Diniz? Boa noite. Parabéns pela vitória. A gente fala muito que no futebol, jogadores, enfim, um time vai do céu ao inferno de um jogo para o outro. E eu acho que o Brenner hoje já demonstra muito isso, né? Eu tive aqui no último jogo e te perguntei sobre ele ter sido vaiado e hoje ele sai aplaudido. A gente está falando de um jogador que chegou ontem, um jogador que tem 2, 3 jogos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que você sempre fala, e acho que com razão, que a torcida
é incontestável, enfim, né, que é o que faz um time andar, enfim. Só que o quanto que o controle do vestiário e a relação com o jogador, ela é importante nesse sentido, né? Porque tu vê em 2 jogos, sai de campo vaiado, isso tudo, o Spinelli chegando, isso tudo poderia ter se transformado numa bola de neve. E hoje o jogador sai de campo aplaudido porque consegue fazer o gol. Então, o quanto que esse gol é importante para ele e o quanto que isso é complicado hoje, né? E é até um perigo, de alguma forma, para rotular um jogador assim que ele chega em pouco tempo e talvez até definir o que vai ser dele dentro daquele clube. Bom, eu acho que é muito importante a gente ter calma. Fora a torcida, ela repercute muito aquilo que o trabalho de vocês também acaba favorecendo ou não. A gente acaba colocando muita gasolina já no fogo, sem necessidade. Eu não acompanho verdadeiramente quase nada, mas a gente sente pelo teor das perguntas, algumas pessoas que falam, porque a gente tem que, eu sempre acho que o papel de vocês é muito importante, porque os jogadores, eles têm que ter personalidade, tem que ter coragem, todo mundo tem que ter, mas a gente não precisa criar um ambiente bélico só de entretenimento para ver o que vende mais, para ganhar like, esse tipo de coisa, em detrimento de uma coisa maior. Essa coisa maior no sentido de ter respeito pelas coisas. Pô. E se ele tivesse perdido o gol hoje, ele ia ser ruim? No fundo, ele foi determinante hoje porque ele fez o gol e sofreu o pênalti. E no jogo passado, ele perdeu pelo menos quatro chances muito claras, pelo menos. Mas ele é um cara que tem uma grande projeção. E alguns sucumbem a isso, e não sucumbe porque é frágil. Necessariamente sucumbe porque, às vezes, as condições que a gente vai fomentando acabam levando a uma pressão super exagerada e, às vezes, a gente acaba cerceando um jogador de ter um futuro promissor. Acontece muito com muita gente, principalmente com os jovens. É difícil ser jogador de futebol, muito difícil. E a gente aí, o que ajuda, eu acredito assim, quando a gente consegue ter calma e cuidar muito do ambiente interno, de enxergar o jogador como uma pessoa, com uma projeção, porque a torcida está na dela e está tudo certo. A torcida chamar, xingar, vaiar, o torcedor é para isso mesmo. E eu falo sempre, a torcida do Vasco é diferente. Hoje estava aqui na chuva, os caras apoiaram do começo ao final do jogo. Num momento assim que ruim, assim, porque muito tempo sem ganhar, mas aí quando a gente vai fazer a análise, que é uma coisa que eu acho que meio sem sentido, hoje não teve nenhuma pergunta assim, mas poderia ter, alguns fizeram. Aí você pega o retrospecto, pega do ano passado, aí pega lá, ficou 8 jogos sem ganhar, aí traz a valor presente. Se o cara quiser, ele fala assim, o Vasco quase foi campeão da Copa do Brasil, a torcida estava aí cheia de esperança e tal. Aí a gente prefere pegar assim aquele negócio, não gosto muito de pegar um negócio para construir. É mais de uma maneira destrutiva. Eu tenho que ver se o trabalho é bom. O jogo da Chapecoense, ele foi tão impactante que foi um jogo diferente mesmo. A gente criou muita chance de gol. Foi um jogo que o time jogou muito bem e ofereceu muito poucas chances para a Chapecoense. Já tinha jogado bem em Mirassol. Eu não sei o que vai acontecer contra o Bahia, quem vai ganhar, quem vai perder. Mas fazer uma análise é uma coisa com mais profundidade no trabalho. Aí cria um cenário, um circo, puta pressão. Faz um mês que estava o Vasco quase celebrou uma conquista de título de Copa do Brasil. Agora, isso eu vou estar sempre lutando para a gente poder ter um pouco mais de consciência das coisas que estão acontecendo. Hoje poderia ser, a gente ganha o jogo, o futebol é assim. E podia ter jogado bem, podia não ter entrado nenhuma bola, ter sido 0-0, a gente ficar em quarto. E isso não é uma coisa discutível. Vamos supor que o Vasco termina em quarto de 6 no grupo. Uma coisa que não dá, mas às vezes podia ter acontecido. Mas nem isso quer dizer que todo mundo é muito ruim, que tudo está errado, e a gente tem que vir depois ficar fazendo defesa. O resultado, ele é soberano, ele é muito importante. Às vezes as pessoas pegam algumas falas minhas e distorcem. Uma entrevista passada, eu acho que depois do jogo do Madureira, porque perguntaram sobre o episódio lá do Nuno Moreira, né, daquele negócio do intervalo, e eu falei assim que o resultado não é importante para determinadas coisas, ele não é importante. Se você acha que você faltou com respeito ou alguma coisa, o resultado não tem nada a ver com respeito. Respeito é respeito. Se você ganha, você perde, se você falta com respeito, você faltou com respeito.
E eu não falto com respeito, eu não mudo por conta do resultado. Se o resultado ganhou hoje, então você pode... O que eu falei lá contra o Mirassol, talvez tivesse ganho de 3-1, que poderia ter acontecido. Aí, de repente, o episódio em si não tem muito questionamento. O que é... Então, não é falar assim, então ele não liga para o resultado. Eu sou a pessoa que mais liga para o resultado. Eu só acho que o resultado não é a coisa que define a vida de ninguém. Não dá para você achar que o resultado é tudo. O resultado não é tudo. O trabalho, o processo todo, que a gente fica focado no resultado e esquece de coisas, uma delas como o respeito pelas coisas, pelo processo, pelo amadurecimento. E a gente fica só focado no resultado. Ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Eu acho que isso daí é um atraso do futebol brasileiro. E a gente vive nessa. E aí vai criando um monte de pressão. Aí tem um mês, o time titular tinha jogado 4 partidas. Jogou a quinta hoje. Como é que um time que tinha feito o final da Copa do Brasil, que terminou o ano bem, e os jogadores voltando, perdemos o Ryan, aí já coloca um ambiente bélico, que todo mundo fica questionado, sabe? O Brenner já, será que é mesmo? Não é? O trabalho também, será que funciona, não funciona? Eu sinceramente, não acho que é por aí. Eu acho que a gente tem uma função, quem milita no meio do futebol e vive disso, porque eu vivo do futebol, vocês também. A gente tem que ajudar o torcedor a entender cada vez mais o que acontece. Não é para o benefício próprio, para o meu nem do de vocês. A gente tem que respeitar o torcedor. Quando a gente fala aqui, e vocês também, é para o torcedor. Mas tem que abastecer o torcedor de boas informações, com mais profundidade, com mais respeito. Sabe que as coisas não ganhou, perdeu, aproveita, o torcedor já está chateado e começa a despejar um monte de coisa, traz um monte de coisa do passado e coloca no valor presente. E aí fica aquela pressão exagerada que não faz bem nenhum ao Vasco. Eu acho que é isso que eu gostaria, de fato, que a nossa relação fosse uma relação mais focada em coisas com mais profundidade. Vou lutar sempre. Se amanhã ou depois, eu sei que dificilmente, já falei isso outras vezes, dificilmente isso vai acontecer, mas gostaria muito que a gente tivesse bons debates, que não se limitasse ao resultado final da partida. Boa noite, professor, tudo bem? Adília Velar, da Litoral News. Eu estava na zona mista agora falando com o Puma sobre a importância do senhor, né, na carreira dele, no momento que ele está no Vasco da Gama, ele que quase deixou o clube e renovou o contrato, né, e tem um bom início de ano, teve 2 gols no Carioca, 1 gol também no Campeonato Brasileiro, e como é que ele está vendo essa disputa pela lateral direita saudável que ele vai ter ali justamente com o PH. E também perguntar para o senhor, caso que o senhor possa falar sobre isso, sobre a situação do Diniz Pinto, que é um jogador que está sendo muito falado, que pode estar chegando no Vasco da Gama, um português, que joga no Mourense. Se o senhor puder falar sobre isso, eu agradeço. Obrigado. Então, sobre contratações, nomes, assim, a gente vai trabalhar no ambiente interno e se alguma coisa avançar, vocês vão saber. Em relação ao Puma e o PH, eu acho que é um privilégio para o Vasco, já respondi isso um pouco antes. Acho que é um privilégio ter 2 jogadores de tamanha qualidade vestindo a camisa do Vasco. A gente é muito bom poder contar com eles. E o Puma, eu acho que a evolução que ele teve é muito mérito dele. Acho que ele é um jogador que soube trabalhar. Eu posso falar de quando eu estou aqui, soube respeitar. Mesma coisa o PH com ele. Nada impede dos 2 jogarem juntos, como jogaram várias partidas. Então, repito, para a gente é muito bom contar com os 2. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos. Então é isso, galera. Essa é a opinião do nosso treinador, Fernando Diniz, que merece ser prestigiado, que merece um voto de confiança. A gente vai agora para o próximo jogo e, se Deus quiser, as coisas já estão nos seus devidos lugares. Cada dia que passa, a gente vai acrescentando melhores jogadores, melhorando a qualidade do elenco, subindo aí o sarrafo. E eu tenho muita esperança de que a gente tenha um 2026 ainda de muitas vitórias. E acredito que a gente tem tudo para ser campeão carioca. Tem muita gente falando que o carioca não é nada. Eu não concordo com isso. Eu acho que o carioca hoje é fundamental para a gente. É o que a gente tem de mais próximo para poder retomar aí o caminho das conquistas. Então, a gente junto é mais forte, vamos torcer junto, vamos seguir junto. Dá o teu like, faz a tua inscrição no canal se você não for inscrito, ajuda a gente, tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo vídeo, fui!